Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Amados irmãos, mais uma vez já passou uma semana, né? E aqui estamos novamente com o nosso programa no ar, o programa Espírita Amor e Caridade, estudando nessa terceira temporada as parábolas de Jesus. E aqui, mais uma vez, para nos ajudar a entender esses ensinamentos profundos do Cristo, temos aqui a nossa querida Maria Antônia, como todos sabem, professora, nossa querida também Marilza, professora, e aqui estamos, todos nós, estudando e procurando buscar nesses ensinamentos a profundidade, a essência daquilo que Jesus quis nos passar. Quis por quê? Porque muitos não entendem ainda, não compreendem a essência. Quando a gente fala a essência, é a pureza dos seus ensinamentos. Conforme temos dito, que são simples, não é? O seu conteúdo, o conteúdo da Boa Nova. Na realidade, nós, homens, no decorrer dos séculos, complicamos os seus ensinamentos, né? Tornamos esses ensinamentos que são tão claros, né? De uma maneira tão trazido à luz realmente meridiana, o que nós fizemos da sua mensagem no decorrer desse tempo. Nós criamos várias interpretações para um único ensinamento, tanto assim que às vezes estudamos a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e alguém perguntou uma vez para o Chico Xavier qual era realmente o que a Bíblia, no seu conteúdo total, queria nos dizer, queria nos ensinar. Em um minuto, ele podia entender aquilo Você tudo em lembra um disso? minuto. Poderia, né, Antônia? Que ele poderia resumir isso em um minuto, né? Então eu deixo para você. A pessoa perguntou para Chico Xavier, mas o Velho Testamento é muito importante? Sim, é muito importante. Mas para que serve um livro tão grande? É para nos ensinar a amar. Então, eu queria que resumisse esse livro todo, a Bíblia, o Velho Testamento, em um minuto. Vamos que seja no tempo que eu posso ficar firme apenas em cima de um só pé, por um minuto. Aí é para que você aprenda a amar, que Deus mandou que nos amássemos uns aos outros. Aí ele falou, mas e o resto todo da Bíblia? Aquilo tudo é para você entender isso mesmo, que nós precisamos nos amar. Pronto, está explicado em um minuto. Pronto, explicado. Chico explicou. E é esse, né? O ensinamento da Boa Nova, trazida por Jesus, é desenvolver em nós esse sentimento, o amor mútuo que devemos ter uns para com os outros. Porque é o amor. Porque fomos criados por amor e para o amor. E querer para o outro, Não é aquilo verdade? que queremos para nós. E vamos fazer então a nossa prece inicial do nosso programa. Também aos que nos assistem nesse momento, que possam elevar o pensamento até Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Jesus, esse amigo incomparável de nossas vidas, que como um sol espiritual permanece, iluminando o caminho ou os caminhos dessa humanidade.
que possamos buscá-lo sempre, através da prece, da oração. Aqueles que passam pelas tribulações da vida, pelas enfermidades, enfim, os aflitos, Jesus se colocou como grande médico das almas e que o buscássemos. E naturalmente Ele nos traria o remédio para acalmar nossas ansiedades, enxugar nossas lágrimas, acalmar nossas dores. Jesus, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, dos que sofrem, dos que padecem, dos que amam. Assim, nesse momento, reunidos e unidos num só pensamento, que peçamos a Ele, como grande médico que é, que derrame a sua luz, o seu bálsamo, envolvendo-nos em sua luz, em sua misericórdia. E assim encontraremos repouso para as nossas almas, como Ele mesmo disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim, agradecidos por termos mais essa oportunidade de estudar as suas parábolas imorredoras e extrair daí os ensinamentos que irão fortalecer a nossa fé. Assim, com as bênçãos dele, com as bênçãos dos amigos espirituais e, acima de tudo, de todos, com a bênção de Deus, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, queridos amigos e irmãos, nós, como é de costume, lermos sempre na abertura do nosso programa uma mensagem. Então, vamos lê-la após a prece, que nós já fizemos. E é uma mensagem sempre para a nossa reflexão, desta obra, Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Então, é importante. Não se deixe derrotar em situação alguma. A derrota depende de nós, tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder nem sempre é ser derrotado. Mas o desânimo estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Siga em frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Que mensagem, De otimismo e de perseverança, para que tenhamos perseverança. Desistir jamais, persistir sempre. Não é? Os percalços da vida, as adversidades, nós escolhemos antes de vir para cá. Antes de reencarnar, nós fizemos um planejamento. E aí, quando as coisas às vezes não acontece do jeito que nós queremos, a gente sempre ressalva aqui, e ressalta, na realidade, que Deus, Ele tem um amor incondicional para com todos os seus filhos. Todos somos oriundos desta fonte criadora chamada Deus. Não importa o nome que se dê. A essa inteligência cósmica que Jesus nos apresentou como sendo o Pai, infinitamente bom e justo, misericordioso. Então, aqui sempre comentamos, não é porque eu sou
de pele branca, que tenho o Espiritismo como minha religião, não é? Que buscamos em Deus esta fonte de manutenção da vida, tanto da vida orgânica que aqui estamos, como da vida espiritual, que o outro, de uma pele diferente, que tem outra religião, não tenha dentro dele o mesmo Criador, e que Deus não tenha para com ele o mesmo amor. E é isso que tanto se estuda e não se compreende. Né, Juarez? Moisés teve um trabalho hercúleo, vagou 40 anos no deserto para ensinar aquele povo hebreu o quê? Que só existe um Deus. Realmente, só existe um Criador, mas é o Criador de todas as raças. Não é verdade? De toda a humanidade, de todo esse universo infinito, de todos os sóis, de todos os planetas. Ali é só uma raça, a raça humana. Então Deus não tem preferências. O amor divino é equânime para toda a humanidade. E é importante também aqui dizermos que aquele irmão nosso hoje, que está no caminho do crime, da iniquidade, da violência, o ser mais cruel hoje na face da terra, tem Deus dentro dele. E Deus o ama. E amanhã será um homem de bem. Como ele ama um anjo que seja. Porque o anjo também passou pela fieira das experiências encarnatórias, reencarnatórias, como todos nós. Porque aí se reflete a justiça divina. Aliás, estamos estudando as parábolas. E sem a lei de reencarnação, não dá para a gente entender e compreender os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não falava somente, o ensinamento dele é universal. Então, todo o ensinamento dirigido à época, aquele grupo de discípulos, de apóstolos, de seguidores, não é? Não ficaria ali, ficaria restrito àquele povo, àquela nação, se não tivesse esse caráter de universalidade. Então, os ensinamentos de Jesus são aplicados a todas as religiões, a todos os seres, independentemente também que seja o indivíduo estar vinculado a uma determinada religião. Quando a gente fala em ensinamento universal, é porque todo aquele que procura praticar a lei de amor ensinada pelo Cristo é cristão. Todo aquele que busca atender o seu próximo em suas necessidades, sejam necessidades materiais, morais, espirituais, é um cristão. Então o cristianismo, ele reflete na sua essência amor e caridade. É isso. Então, não são as religiões que salvam. A salvação está em nós, em praticar o bem. A Marilza, já em vários programas anteriores, tem falado isso, tem comentado isso. Não é verdade? Jesus não fundou religião nenhuma. Aliás, Marilza, os grandes missionários que aqui aportaram e são tidos como profetas ou fundadores de determinadas religiões, eles próprios não fundaram religião nenhuma. Trouxeram a mensagem, trouxeram as revelações divinas do mundo espiritual. Agora os homens, sempre os homens, que tomaram esses ensinamentos como o próprio cristianismo, que foi no decorrer do tempo desviado, deturpado, em interpretações equivocadas, tanto assim que tivemos as cruzadas, as inquisições, que desfraldaram bandeiras em nome do Cristo para matar, para saquear. Claro, tivemos uma mudança, mas isso
Marilza e Antônia. É uma mancha Ponderou por na muitos humanidade. séculos. E até Esse hoje, poder. Então É uma nós vemos. mancha na humanidade. até hoje, Juarez, e isso acontece, né? Em Até nome do Cristo se promovem guerras, em nome do Cristo se promovem divisões, separações. Até hoje isso E nós tivemos, até pouco acontece. tempo, não tem muito tempo isso, não é? Nós vimos sacerdotes, líderes religiosos irem abençoar as armas de guerra. Não tem muito tempo. Aliás, até hoje a gente ainda observa. Que isso acontece. Agora você vê, onde encontra, ou se encontra respaldo nos ensinamentos de Jesus? Onde está escrito isso? Onde está isso? Quando Jesus... Guerra ou morte alheia? Justamente. Onde Jesus diz o quê? Oferecer a outra face. Sim. Perdoar o inimigo. Amar aquele que nos persegue, nos caluniam, orar por eles, porque esses são os doentes. Perdoar 70 vezes Então você vê a 7. inversão. E é por isso que nós nos aprofundamos aqui na essência, na pureza, na simplicidade do ensinamento de Jesus. Tanto assim, que perguntaram a ele, mestre, Rabone, qual é o maior mandamento da lei? E nós estamos cansados de comentar aqui, né? Ele pegou, resumiu todos os ensinamentos até ali, não é? Trazido tanto por Moisés, quanto pelos profetas, quanto por outras doutrinas religiosas. Ele enxugou tudo somente num único mandamento, fundiu tudo isso que nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si E mesmo. se tiver, se seguires este mandamento, estarás seguindo toda a lei e os profetas. Pronto. Agora é importante a gente saber se realmente estamos amando a Deus sobre todas as coisas. O que significa? É amar a Deus mais do que amamos a nossa casa, nossa moradia, o nosso carro, nossos desejos, que às vezes não possuímos, mas alimentamos um desejo incontido. Aquele, sabe, que não medimos muitas vezes os meios para alcançar, não é? Então, temos que, esse amor, essa entrega, essa confiança, principalmente nos dias atuais que observamos, a maioria dos cristãos vacilarem em relação à justiça divina. Tem muitos. Muitos clamam pela justiça humana e esquecem que acima da justiça humana paira uma injustiça imutável, incorruptível, que é a justiça divina. E Jesus deixou bem claro que não sairíamos daqui, deste planeta, desta terra de provas e expiações, sem resgatarmos até o último cetil. E dentro da lei de causa e efeito, a semeadura será livre como é, mas a colheita é obrigatória. E no final de tudo, seremos julgados segundo as nossas obras. Não é segundo a nossa fé. O que significa? Não importa que você seja evangélico, católico, ateu, espírita, budista, hinduísta, shintoísta, não importa, não é? Segundo a nossa fé. É segundo as nossas obras. E o que são as obras? É o bem que vamos proporcionar ao outro. É a palavra amiga. É dar aquilo que Jesus falou no seu evangelho, né? Quando ele disse que ele esteve nu e ninguém veio para vesti-lo, esteve preso, ninguém foi visitá-lo, teve fome, ninguém deu de comer, teve sede, ninguém deu a ele de beber. E aí os apóstolos, ou futuro apóstolos, se espantaram. Juarez, só um instantinho, posso? Pode, claro, à vontade. Vinde a mim benditos, um dia de lei, vinde a mim benditos meu Pai, porque tive fome e me alimentaste, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. Não esqueceu dos pequeninos,
dos equivocados. Aí as pessoas perguntaram, mestre, mas quando foi que nós tivemos com sede, com fome e doente, e se alimentando? Quando é que nós fizemos tudo isso? O Senhor diz. Ele disse, foi quando fizeste a cada um destes meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, se a gente faz ao outro, auxilia o necessitado, usando daquela luz que a gente aprendeu na semana passada, a luz da candeia, lembram-se? Os ensinamentos do Evangelho, colocar isso em nossa prática, auxiliando o outro. A cada um que se auxilia, a cada necessitado que é auxiliado por nós, é como se estivesse Jesus recebendo esta dádiva. É isso, gente. Não adianta só saber de cor e salteado os mandamentos da lei, com todo respeito a quem faz isso, mas precisamos dar um passo além, né? Além de saber de cor, eu sei que tem gente que sabe de cor e faz muito bem, ele faz muito bem o próprio, eu sei disso, mas tem gente que só sabe de cor, mas não coloca em prática. Então é preciso que troque em ações esses ensinamentos. E assim, meus irmãos, todo aquele que pratica o bem ao seu próximo, ele está realmente cumprindo os ensinamentos de Jesus, independentemente de seja o segmento religioso. Aliás, nós costumamos sempre dizer, né, que nós encontramos pessoas que até não têm religião, né, podemos dizer assim, mas são pessoas boníssimas. Tem instituições aí que atendem centenas, milhares de pessoas, não é verdade? Justamente atendendo às necessidades do seu próximo. Mas nós conversamos, né? Fizemos aqui os nossos comentários e vamos para o intervalo, terminando o nosso primeiro bloco, e retornaremos no segundo bloco com a nossa parábola de hoje, mas que é também pequena a parábola, né? Então nós vamos entrar nos comentários da parábola e lê-la, né, no segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, como já dissemos, né, no primeiro bloco, nós agora vamos ler a parábola para o nosso comentário de hoje. É uma parábola, aliás, alguns nem a consideram parábola, uma passagem. Né? Ela está lá em Mateus e Marcos. Nós vamos pegar aqui o que se encontra no Evangelho de Marcos, que é lá no capítulo 11, versículos 12 e 14, e 19 e 21. Juntando, a gente tem um texto, né? Podemos considerar assim, parábola da figueira que secou. Muito bem. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira, eles quem? Os apóstolos, com Jesus, saindo eles de Betânia. Teve fome.
vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos, porque era uma figueira. Ela não tinha o que oferecer, porque não era a época. Não é verdade? Muito bem. Disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, aí já passou, isso é a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Nós vamos ter que explicar isso bem, não é? Bom, então nós temos aqui, inicialmente, uns comentários, não é, a respeito dessa passagem. Primeiro, conforme eu já falei, não é, era conhecida também a parábola da figueira sem fruto. Também é um outro termo que é utilizado para essa parábola. Bom, a versão de Marcos, essa que nós já estudamos aqui, ela abrange mais do que a de Mateus. Por isso nós estamos estudando essa aqui. É porque cada um anotou o seu modo, né? As Bom, os discípulos estranharam o gesto de Jesus. Pois se não era tempo de frutos, por que Jesus haveria de amaldiçoar? Começa por aí, né? Na realidade, a parábola objetiva transmitir dois grandes ensinamentos. Vamos lá. Quais os ensinamentos que essa parábola quer nos dizer? Muito bem. Primeiro, se a árvore é de espécie frutífera, o que se espera dela é que dê frutos. Assim, o discípulo de Jesus, o que decidiu proceder como verdadeiro obreiro, deve sempre produzir bons frutos, boas obras, seja qual for a estação, a hora ou lugar. Ser cristão ou cristãos 24 horas. Não só quando estivermos nos templos, mas principalmente quando estivermos fora dos templos. O cristão deve estar sempre apto a fornecer auxílio necessário, seja a que hora for. Para isso, é indispensável reeducar-se em todos os pontos de vista, físico e espiritualmente, higienizando o corpo e a mente, para não suceder que na hora necessária não se encontre apto para prestar a cooperação essencial. Bom, esse é o primeiro ensinamento. Segundo, qual outro que a parábola nos diz? O Evangelho registra que Jesus condenou a figueira quando se dirigia ao templo de Jerusalém, onde teve a oportunidade de expulsar os mercadores. Ele ali foi nesse momento. Cabendo aqui esclarecer que mercadores não eram aqueles que vendiam objetos e animais nas vizinhanças do templo, mas aqueles que em seu interior mercantilizavam com as coisas divinas. No interior do templo, aqueles que mercantilizavam com as coisas divinas. Na realidade, a religião dos judeus, com seu corpo sacerdotal fanatizado, orgulhoso e egoísta, era idêntica à frondosa figueira, cheia de folhas e de agradável aparência exterior, mas que não produzia os frutos esperados por Deus. Essa religião, ou a religião à época, vamos considerar, não é?
Portanto, ela não estava apta a receber a mensagem cristã. Por isso, ela foi relegada à esterilização. Não amaldiçoada, conforme está lá no Evangelho, mas secando até a raiz, deixando de produzir qualquer gênero de frutos. Tanto assim, em muitos momentos, Jesus sempre chamou atenção àqueles religiosos, hipócritas, fariseus hipócritas, que viviam da aparência. Eles se mostravam para os outros como fiéis, né, ao Deus, enfim. Demonstravam o que nós chamamos o culto exterior. Tanto assim que Jesus os comparou como sepulcros, caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Então, ele está chamando a atenção do verdadeiro cristão, que em todos os momentos, todas as horas, ele tem que estar apto a dar os bons frutos, as boas obras. Esses são dois ensinamentos trazidos para a nossa reflexão. Porque Jesus em nenhum momento amaldiçoou ou amaldiçoaria nada. Essa que é a genialidade. Mas ele chama a atenção e nos adverte em relação à árvore, à figueira, que está ali para dar frutos. Então não basta toda ela, né, toda envolta de folhagens, mas se que ela não fizer o trabalho, produzir o qual ela foi criada, como nós também. Então, é uma reflexão para a gente poder perceber que Jesus espera dos ditos cristãos que realmente produzam os bons frutos. Nós até comentamos isso aqui inicialmente. Então, é uma reflexão que precisamos fazer dessa parábola, né, que muitos acham, interpretam Antônia e Mariusa ao pé da letra, achando que Jesus amaldiçoou aquela árvore. Não é esse entendimento que a gente tem que ter, não é verdade? Então, a gente tem que tirar o simbolismo. Né? Nós temos que observar também, Juarez, as traduções dos textos originais, que muitos não correspondem ao significado. Temos também que contextualizar. Algumas palavras de cunho carregado à época era propícia. E com o passar do tempo, elas foram tomando novos sentidos. E conforme essa, que Jesus ficou irado, que Jesus amaldiçoou, isso de forma nenhuma corresponde a um ser que veio dar ensinamento. Se puro, hoje, né? Na sua essência puro. Se hoje aquele que dá ensinamento tem que passar educação, compreensão, imagina Jesus à sua época, um mestre por excelência. Eu fico imaginando, até para chamar a atenção ele era educado, porque Jesus era um ser educado. Nós é que somos deseducados. Quando o outro diverge da nossa ideia, nós gritamos, xingamos, esbravejamos. Jesus, não dá para imaginar Jesus fazendo isso. Igual ele fala, nessa parábola, ele não chama a atenção de quem negocia mercadorias no templo, porque era um espaço e não era a venda de animais e objetos, não era dentro do templo, era nas imediações, no pátio em torno do templo, porque dentro do templo só entravam os iniciados, né? O povo não tinha acesso. Então, quando Jesus fala, ele fala do mercantilismo, em que aqueles que deveriam dar exemplo da mensagem que vinha através do tempo de Moisés,
eles negociavam, eles barganhavam em nome de Deus. Em nome de Deus você me dá isso que eu te dou isso. Ou você está isento das suas faltas se você negociar. É sobre isso que Jesus chamou a atenção, Jesus foi enfático, incisivo, que a casa do Pai não é lugar de de troca de mercadoria. O verdadeiro cristão, ele não vai viver dos bens da igreja ou do templo à época. O verdadeiro cristão, ele vai trabalhar pelo bem daqueles seus irmãos e não viver à sombra deles. Então, isso que Jesus chamou muita atenção e ainda mais chamou-os de hipócritas. E se nós formos trazermos para o dia de hoje, a sociedade como um todo está coberta de hipócritas que se revestem viver do de aparências. termo cristão, não é verdade? né? De aparências. E não se condói, não faz nada para melhorar o que está no seu entorno. A figueira, nós sabemos que o fruto do figo é aquele que embotou. Em vez da flor, né? Primeiro nasce a árvore, depois, olha, as folhas. E essa figueira, nem a flor deu. Quer dizer, o figo é uma flor embotada. Você abre um figo, ao contrário, ela tem aquela beleza de uma flor, né? Mas e aí Jesus chama a atenção para isso, que aquela árvore é como nós, nos dias de hoje, o cristão, que se recusa a fazer o que é de direito fazer. Eu barganho tudo. A árvore que não deu bons frutos é exemplo disso. É aquela que se revolta contra a natureza. Eu venho, faço uma programação reencarnatória e aí vou aqui casar com a fulana ou com o fulano. Aí chega um determinado tempo da vida, não quero mais isso para mim não, né? Tá muito ruim, difícil, ela é cheia de defeito, ele também. E aí eu resolvo por minha própria conta tomar decisões. Cortando, né, a proposta pedagógica minha nessa programação reencarnatória. Porque se observarmos, tudo o que acontece na nossa vida é um projeto pedagógico divino. Se o espírito não precisa passar por aquela prova de aprendizado, ela não vai passar. Quantas pessoas vêm para cá e conseguem, por exemplo, nasce numa família muito pobre, mas dá a volta por cima, estuda, trabalha e consegue uma estabilização financeira. Ele deu curso ao projeto pedagógico dele. E às vezes na mesma família o outro passa a vida toda e ainda fica até pior do que quando aqui chegou. E também eu diria que a maldição, conforme está aí, não é que você falou também da questão da interpretação e das traduções, na realidade ela é uma advertência para que os apóstolos vieram questionar Jesus. Então, ele os advertiu quanto à necessidade da árvore. Nós somos árvores, não é? A árvore em Jerusalém era o símbolo, na época de Moisés, na época da Antiguidade, simbolizava Jerusalém. Era preciso que desse frutos. Então, Jesus olhou a figueira, que era uma árvore comum, né, daquela região também. Da região. E claro que Jesus sabia que não era tempo de frutos. Ele também sabia que não havia frutos ali. Mas é dito pelos apóstolos, ele foi
procurar frutos na figueira. Ele foi buscar frutos, foi ver se tinha. Ele já sabia que não havia. Ele estava se referindo, mais uma vez, aos religiosos da época, que tinham conhecimento de tanto tempo. Já era hora, diante de tanta aquisição de conhecimento, já apresentar frutos de acordo com aqueles conhecimentos. Mas tinha uma bela folhagem. Tinha como aquela... Tinha uma aparência. Uma aparência, né? Recoberto de folhas, mas não havia nenhum fruto. Ele estava se referindo aos religiosos da época, que também podemos projetar para todas as épocas, para os dias atuais. Aquele que retém o conhecimento, estuda, conhece e não produz frutos, como foi dito ainda agora mesmo. Ele é como aquela figueira estéril. Estéril, se torna estéril. É uma advertência. Seco, né? Não tem nada. Exato, era uma advertência para os religiosos da época e para todas as épocas, porque é necessário que você só pode receber na proporção que você distribui, que você doa. Se você recebe, mas você fica com tudo contido em você e você não divide isso, você não tem valor. Então, temporariamente, você ficará seco como aquela figueira que aparentemente, né, naquele momento, Jesus usou daquela energia só para mostrar que aquela figueira, viu, secou. Por quê? Porque recebeu água, recebeu luz, a luz do sol, recebeu os cuidados, recebeu o auxílio da terra, mas nem assim deu frutos. Como vocês, que recebem o ensinamento dos antigos, as leis de Deus, que têm o conhecimento, e com isso não fazem nada. Estão secos por dentro, como esta figueira. Não foi uma maldição, porque, como você já falou, como todo mundo já disse aqui, de forma alguma Jesus amaldiçoaria nada, muito menos a criação de Deus. Não é? Ele só fez aquele, com as condições e os fluidos que ele possuía, a energia que ele possuía, ele fez aquela demonstração para tornar concreto a secura porque ela já era seca por dentro, como se fosse assim, vocês estão secos por dentro. Então, a aparência da figueira está seca. Vocês estão assim também. Quer dizer, é claro que nada é para sempre. Não é nunca mais dará frutos. Porque nós sabemos que aquele que hoje recebe os ensinamentos, tem a oportunidade que Deus dá de ter o conhecimento, se ele hoje nada faz, se ele hoje guarda para si, novas oportunidades virão através das vidas sucessivas, que Jesus já nos mandou, o Consolador prometido, nos ensinar isso. Não se vive uma vez só. Então, renasceremos até que aprendamos com as dificuldades da vida a dar frutos diante de tudo aquilo que a gente recebe. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. E agora nós vamos para mais um intervalo e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca.
Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, amigos e irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco da parábola, né, de hoje, da figueira que secou, o nosso amigo, irmão em espírito Caí Bachut faz aqui um comentário. Ele diz que é instrutivo esta passagem, essa parábola, por quê? Havendo um mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, olha, pegou por ponto de comparação aquilo que agora há pouco você falou. Deixou ele bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna, irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Essa lei, que rege na figueira a produção dos frutos, é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas. Frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. É lindo, né? Caí Bachut foi poético, né? Muito. Então, minha gente... Nós vamos, Juarez, assim, falar sobre Jesus é sempre emocionante, né? Como que ele pega as coisas do entorno dele para trazer da natureza, né? o Do ensinamento. comum, do cotidiano, né? Das pessoas, né? E aí ele fala, e nós vamos assim refletindo, porque tudo obedece um ciclo. A primavera, a verão, a outono e inverno. A vida, a infância, a adolescência, a maturidade, a decrepitude, né? Na natureza, primeiro a semente é colocada no solo, depois ela vai se transformando num arbusto, depois numa árvore, e depois ela dá frutos, envelhece e morre. Assim também é toda a criação, conforme o Caí Bachut nos fala, né? E nós nos lembramos, e já falamos aqui em outras oportunidades, que Deus não tem pressa. Ele lançou a lei de evolução, que é para todo o universo. E nós estendemos ainda para todos os universos, porque há universos desconhecidos de nós. Foi quando o senador romano Públio Lentulus foi ter com Jesus, que estava curando a sua filha, né? E ele se surpreende em ver a esposa indo buscar aquele homem, o Nazareno, e se declarando cristã.
ele desespera-se, né? Porque sabia que todo cristão seria jogado aos leões, né? Lá. E aí Jesus olha calmamente para ele e fala assim: o que escolhes? Está em tuas mãos. Senador, o que escolhes? Isso, né? Está em tuas mãos, seguir-me agora ou através dos tempos, né? E o senador vira as costas para Jesus, reencarna em algumas vezes e transforma-se no que nós conhecemos hoje, o nosso querido Emmanuel, né? Aquele que hoje ele é só Jesus. Então nós deixamos aqui, né? E qual é o nosso tempo? Qual o tempo que nós escolhemos? Seguir Jesus, quer dizer, seguir o que ele ensinou agora ou através dos séculos? Depende de nós, né? Aliás, o nosso progresso, a nossa felicidade só depende de nós. Através das nossas escolhas que fazemos na vida. Não é, Antônia? E tem até uma música, né, Antônia? Você que gosta de cantar música, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, né? Que o circo esteja amado, que o palhaço esteja engraçado. Quer dizer, que haja alegria ou tristeza. Né? Nós vamos fazer a nossa escolha. Depende é uma de música nós popular. Vivermos mergulhados na escuridão, na tristeza, na desesperança, ou né, viver na luz, na busca. Está triste? Não desistir, como disse a página inicial do professor Torres Pastorino. Que tudo passa, não é? Tudo passa. Continuar a trajetória, tentar subir a montanha, mesmo com as dificuldades, não desistir. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas, meus amigos, então, nesse planeta de expiações, de provações, como disse Jesus, para todos aqueles que quisessem o seguir, deveriam tomar de sua cruz. E essa cruz, o que significa senão as provações da vida, as escolhas que fizemos e que a cada momento estamos fazendo. E que vão curar nosso espírito. Sem dúvida. Com as Se escolhermos bem. E os tropeços, mas então, vamos nós só teremos nos curar. Que reclamar de nós mesmos. Caso não conquistemos a paz interior, a felicidade almejada, porque a felicidade está aqui no Evangelho de Jesus. É a receita. Eu costumo compará-la ao GPS, que hoje está em moda. Você vai, né? Entra no automóvel, vai lá, digita o endereço, a cidade, né? O bairro e pronto. Você vai chegar lá direitinho. Mas se você não é aqui, entre a direita, aí a sua consciência. Se você ouvir opiniões. Aí a sua consciência, não é por aí, não é por aí. Assim como a gente ouve da gente mesmo, não devo ir, vamos por aqui. É o nosso GPS. Não é? É a nossa consciência. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos mostra o caminho, nos adverte dos perigos dos atalhos, que às vezes muitos querem buscar para encontrar uma salvação fácil. E nós sabemos que não existe isso. Não existe receita pronta de salvação. Não. Jesus deixou o que eu falei aqui, um guia, que é a Boa Nova, os seus ensinamentos, para aqueles que realmente desejam e querem verdadeiramente encontrar a paz
da consciência, aquele reino prometido por Ele, que teremos que construí-lo em nós mesmos. E assim Ele nos ensina o caminho. Como eu disse, como dissemos aqui e sempre temos dito, é simples. O Evangelho, a mensagem, a estrada, não é difícil acesso. Não é. Basta querermos seguir os ensinamentos de Jesus. Porque não basta aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Pronto. E daí? O que vamos fazer a partir daí? Fazer o que ele mandou. Fazer o que ele mandou, o que ele orientou. Olha Porque só. Jesus ele não dava ordem. Não, ele Não orienta. deu ordem a ninguém. Não é tanto assim, aquele que quiser me seguir, faça isso. Joraísa, isso tudo me faz me lembrar de uma canção que diz que não há mais lugar onde a luz não possa mais entrar. Que em todos os corações já está o germe do amor e que não temos mais tempo para perder. Dá licença, já que você falou em música, ela diz tudo. Ela diz assim, e eu falo para vocês, meus amigos de casa. É para todos nós, olha, já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar. Ao final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu e cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Aqui se resume o Evangelho de Jesus. Perfeito. E assim também chegou o nosso tempo, né? Ou acabou esse tempo, né? Muito prazeroso desse estudo que fizemos aqui. E agradecendo a Jesus, que nos concede sempre a oportunidade de buscar, né, em seu Evangelho o fortalecimento da nossa fé. Porque a fé não se compra, a fé se conquista. A salvação não se compra, é igualmente conquistada por nós, através do nosso esforço próprio, em nos modificarmos, tirando assim renovando aquele homem velho, que está lá em Coríntios, né, que Paulo falou, que temos essa necessidade de nos transformarmos em uma pessoa nova, num ser renovado em Jesus. Mas não basta somente tomar conhecimento da sua palavra. É preciso entronizá-la e colocá-la em nossa vivência diária. E assim, mais uma vez, agradecidos pela audiência e para darmos por encerrado o nosso encontro de hoje, vamos pedir à nossa querida Marilza para fazer a nossa prece de encerramento. E assim, queridos companheiros, irmãos, vamos mais uma vez unidos solicitar ao grande Mestre a claridade dos nossos pensamentos e sentimentos e falar, não dá mais para voltar atrás. De onde estamos, é necessário que possamos seguir adiante, porque apesar dos sofrimentos, das angústias, dos momentos difíceis, há sempre um sol a brilhar. Esse sol é Jesus em nossas vidas, é o sol em nossas almas.
que nos faz seguir firmes, serenos, adiante, porque a vitória pertence somente a nós. É a vitória do homem velho é a vitória do homem novo sobre o homem velho que carregamos ainda conosco. Muita paz, uma boa noite, uma tarde maravilhosa, que possamos estar juntos novamente em outras ocasiões. Que assim seja. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.